Olá pessoal, meu nome é Glenda, sou criadora aqui do canal. Quem já me seguia aqui no canal deve estar se perguntando que mudança foi essa no nome, né? No último vídeo que eu tinha colocado, eu já tinha falado quais eram meus planos aqui para esse canal, certo? Então, continua aí me seguindo que muitas coisas boas virão, tá certo? Então, assim, gente, como é que vocês estão nesse período de quarentena, com esse fato histórico que vem ocorrendo no mundo inteiro? Coloque aqui nos comentários como é que você está se sentindo. E, assim, quer queira ou não, é um momento de reflexão, é um momento que acho que todo mundo parou um pouco, né, para pensar em muitas coisas, para ficar mais próximo da família também. É um momento que eu tô tirando muito proveito por esse lado e eu acredito que muita gente também tá fazendo isso, não é? Eu desejo que tudo isso passe logo e que logo, logo nós possamos ter nossas vidas de volta, né? Nossas rotinas de volta. Então, gente, como eu havia falado também em um último vídeo que inclusive eu tirei aqui do canal, que eu sou psicopedagoga de uma escola. Nesse período de quarentena, nossa escola está com aulas por videoaulas, né? Tá tendo as videoaulas, como acredito que muitas instituições aqui no Brasil. É um período em que todas as escolas do mundo inteiro, onde o vírus chegou, está passando por esse momento, né? Então, com o intuito de colaborar para todo esse trabalho que vem sendo feito, no decorrer desse mês eu vou estar trazendo vários temas pertinentes na área da psicopedagogia dentro da minha prática, certo? Então, são temas que servem não só para pais, mas para professores, profissionais de outras áreas também, certo? E aqui, o tema que eu trouxe hoje para vocês, eu vou falar um pouco sobre a importância do psicopedagogo dentro de uma instituição, a instituição escolar, certo? Eu vou falar um pouco do termo da psicopedagogia, um pouco da história no Brasil e no mundo, locais onde você pode estar vendo esse profissional, né, ou seja, áreas de atuação, um pouco do psicopedagogo escolar, institucional na escola, e vamos finalizar com as conclusões diante do que for colocado aqui, certo? Então, gente, qualquer dúvida vocês podem colocarem aqui nos comentários. Eu vou deixar também na descrição do vídeo as referências, conforme o que eu vou estar falando aqui, certo? E vou também deixar um e-mail disponível para quem quiser tirar dúvidas. E como é muita informação, de vez em quando eu vou estar desviando o olhar aqui da câmera, certo? Porque eu vou fazer uma pescazinha aqui, tá certo? Mas fique tranquilo que eu acho que vai ocorrer tudo bem. Ignore barulhos paralelos, qualquer coisa que venha interferir, porque é um vídeo caseiro, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo termo psicopedagogia. Olhando assim para esse termo, dá a impressão de que é como se fosse a ideia, né, da união da psicologia mais a pedagogia, certo? No dicionário Aurélio tem dizendo que a psicopedagogia ela é definida como a aplicação da psicologia experimental à pedagogia. Porém, muitos autores eles tratam como um caráter interdisciplinar, ou seja, a psicopedagogia ela se apropria de várias áreas do conhecimento, como a psicanálise, a linguística, a fonoaudiologia, a medicina, a pedagogia, a própria psicologia. Então, assim, não tem um termo definitivo, um termo que explique com exatidão a dimensão. Aliás, não existe um estudo que explique
exatamente a que se refere o termo psicopedagogia, certo? Então, falando um pouco da história da psicopedagogia, os primeiros centros psicopedagógicos, eles surgiram na Europa em 1946. Foram dois caras, né, que fundaram esse centro, que foi o John Boutier e o George Malco. Nessa direção desses centros tinha a direção médica e pedagógica, certo? E estes centros, eles uniam conhecimentos da área da psicologia e da psicanálise, né? E pedagogia também. E eles tentavam readaptar crianças que apresentavam comportamentos inadequados, tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar. E eles também atendiam crianças que apresentavam determinadas dificuldades de aprendizagem e que ainda assim elas eram muito inteligentes, né? Entre aspas. Então, assim, o que eles queriam, aliás, o que eles faziam era tentar separar, diferenciar os que aprendiam, apesar de serem inteligentes, né, daqueles que apresentavam alguma deficiência mental, física, sensorial, né? Era uma das principais preocupações da época, certo? E aí, esta corrente europeia, ela influenciou significativamente a Argentina. Ou seja, a psicopedagogia, ela surgiu na Argentina há mais de 30 anos. Foi em Buenos Aires, a capital, onde foi oferecido o primeiro curso de psicopedagogia. E foi também na década de 70 que surgiu em Buenos Aires os centros de saúde mental, onde equipes de psicopedagogo atuavam fazendo diagnósticos e tratamento também, né? Mas estes psicopedagogos perceberam que no decorrer de um ano de atendimento, por exemplo, as dificuldades de aprendizagem, elas eram superadas. Porém, não é, esses mesmos indivíduos que passavam por esse atendimento, eles começaram a desenvolver outros tipos de distúrbios da personalidade, por exemplo, como se fosse um deslocamento de sintoma. Eles deixavam de apresentar uma dificuldade de aprendizagem, mas outras coisas que estavam internalizadas apareciam de outras formas, né? Com outros sintomas, tá? E aí eles resolveram incluir a escuta clínica psicanalítica na época, que é o atual perfil do psicopedagogo argentino. Ou seja, na Argentina, o caráter psicopedagógico, o profissional da área de psicopedagogia, ele é diferente do psicopedagogo brasileiro, porque lá é um modelo muito semelhante ao do psicólogo daqui. Eles podem aplicar testes que o psicólogo aqui aplica e que o psicopedagogo não pode, certo? Então, esse é o perfil atual do psicopedagogo da Argentina. E a psicopedagogia, ela chegou aqui ao Brasil na década de 70. Existia uma disfunção neurológica denominada de DCM, que significa disfunção cerebral mínima, não é? Então, na época, essa disfunção ela virou moda, inclusive camuflou muitos outros problemas sociopedagógicos, certo? E a psicopedagogia aqui no Brasil, eles tiveram muita influência dos profissionais da Argentina. Eu diria que exclusivamente da Argentina, né? Como Sarah Paim, Jacob Feldman, Ana Maria Muniz, Jorge Visca. Jorge Visca, inclusive, ele foi o que mais influenciou, né, o psicopedagogo aqui no Brasil. Ele contribuiu para essa difusão da psicopedagogia aqui. E, inclusive, ele criou também a epistemologia convergente, que eu não vou me aprofundar aqui porque não é o tema do nosso vídeo, certo? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência do livro dele que explica mais detalhadamente sobre isso, ok? E aí, gente, o primeiro curso
que surgiu aqui no Brasil foi em Porto Alegre. Na época, era um curso de 2 anos, que é uma especialização, como tem até hoje, né? Mas hoje, além de ter esses cursos de especialização, existe também já, né, sendo colocado aqui aos poucos, o curso de graduação também. Já é autorizado pelo MEC aqui no Brasil. A primeira faculdade que ofereceu aqui foi a Uninter, ela já oferece essa graduação, tá? E quem tiver interesse, entra lá no site da Uninter e dá uma olhada, ok? Então, assim, quais são as áreas de atuação do psicopedagogo? Ou seja, onde é que eu posso encontrar esse profissional, certo? A psicopedagogia, ela tem 2 áreas distintas, que é a clínica e a institucional. A clínica é aquele psicopedagogo que vai estar em um lugar, em uma sala exclusiva, esperando o aprendente, seja ele criança, adulto, né, seja ele adolescente, ele vai estar ali aguardando aquela criança ou aquele indivíduo para um atendimento individualizado, um atendimento onde ele vai iniciar pela abordagem da família, né? Quando a família procura, geralmente no clínico é a família que vem procurar e vem com a queixa, né? A queixa seria, gente, o sintoma. Queixa é um termo técnico usado dentro da psicopedagogia. E aí é feita a abordagem sistêmica, né? O que é a abordagem sistêmica? É aquela entrevista inicial que tem com os pais, onde inclui a anamnese, onde inclui o motivo dos pais estarem ali, tudo isso. E após essa fase de abordagem sistêmica da família, é feito testes de acordo com o sintoma que foi apresentado para o profissional. Não existe um limite X para essas aplicações de testes, né? É o profissional que vai determinar uma média de sessões para que isso ocorra e no final ele vai dar o resultado que nós chamamos de devolutiva, tá? Já o psicopedagogo institucional, você pode encontrar ele em vários locais, escolas, hospitais, ONGs, empresas, não é? Hoje em dia um leque de oportunidades que o psicopedagogo tem, tá? E aí, porque assim, o psicopedagogo, ele estuda as dificuldades de aprendizagem. E as dificuldades de aprendizagem, elas existem em qualquer área, né? Em qualquer dimensão. Por isso que é um profissional que ele tem a oportunidade de estar atuando em muitos locais, ok? E aí eu chego na pergunta, né, do nosso tema. Qual a função do psicopedagogo na escola? O psicopedagogo institucional escolar, qual é a função dele? Então, assim, o objetivo maior do psicopedagogo escolar é que ele consiga, junto ao corpo docente, aos professores e todo o corpo da escola, incluindo pais e alunos, que torne esse ambiente um lugar melhor, né? Um lugar que o aprendente ele tenha o prazer de estar ali, de aprender, que as suas dificuldades não sejam um empecilho para que essa fase da sua vida seja algo bom, né? Então, a gente sabe que a escola ela é um espaço para ser considerado como que é um espaço que é para ser constituído como um espaço de construção do conhecimento, né? Então, como é que o psicopedagogo pode contribuir para isso? Ele pode colaborar na elaboração de projetos, junto à coordenação, junto a professores, né? Ele pode responder a questões fundamentais, como ensinar, o que ensinar, para que ensinar, né? Então, ele pode ainda realizar um diagnóstico institucional, que é aquele profissional que ele não está ali dando assistência constantemente na instituição, mas ele faz uma avaliação naquela instituição, passa um período e vê que tipos de dificuldades ou que tipo de problemas podem ser feita uma intervenção, tá? Ele vai detectar problemas pedagógicos que estejam prejudicando
prejudicando a qualidade do processo ensino-aprendizagem, certo? E aí, gente, ele pode ajudar ainda, aquele que está atuante ali dentro da escola, o professor a lidar com determinadas dificuldades de alunos, né, a colaborar para que o professor ele possa criar um ambiente que seja efetivo na inclusão do aluno, seja ele com algum transtorno ou não, ou seja aquele aluno que apresenta outros problemas que não seja só da aprendizagem, certo? E ele pode ainda, o profissional da escola, né, institucional, realizar encaminhamentos com base em avaliações psicopedagógicas. Para vocês entenderem, eu diria que esse é o ponto-chave em que eu queria entrar aqui no vídeo, tá? Eu vou falar dois exemplos bem grosso, assim, não vou me aprofundar não, tá? Vamos imaginar que eu tenho 3 crianças com dificuldade de aprendizagem. Uma delas, quando eu vou avaliar, ela apresenta uma dificuldade na fala com o som de algumas letras, como o F e o V e o T, como o P, o B e o D. E aí, ao perceber essa dificuldade, é necessário que haja um encaminhamento para um fono, né, onde ele vai estar passando por uma outra avaliação para identificar se essa realmente é a causa da dificuldade de aprendizagem daquela criança, né? Vamos agora imaginar que tem uma outra criança que tem uma fala infantilizada, que é como se ele não apresentasse ainda uma maturidade para o processo da lectoescrita, né? Ou seja, da alfabetização. Então, o profissional da psicopedagogia, mesmo que ele perceba que há essa fala infantilizada, o ideal nesse caso seria um atendimento com um psicólogo, certo? Para que isso venha a ser trabalhado, a orientação da família e assim por diante. E um outro caso pode ser o que? A dificuldade de aprendizagem. Vamos imaginar de um aluno de 4º ano, 5º ano, onde é assim, né, entre aspas, gente, que já é aquele aluno que já é para estar fazendo uma leitura fluente. Então, é percebido que ele não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, mas que ele passou por um processo de uma má alfabetização, né? Então, entra o psicopedagogo nessa parte, junto a um alfabetizador. Então, vai ter toda a orientação para os pais, para a escola, né? Então, é todo um processo que é dado início, certo? Então, assim, esses tipos de encaminhamento que o profissional pode fazer. É como se, gente, vamos imaginar, quando você tem uma febre, né? Por exemplo, a febre, ela é apenas bem, volta. Então, assim, gente, vamos falar, como eu havia comentado, né, da febre. A febre, ela é apenas um sintoma daquilo que você pode estar apresentando, que o seu organismo possa vir a ter, né? Então, do mesmo jeito, é aquele indivíduo que tem a dificuldade de aprendizagem. Aquilo dali pode ser apenas um sintoma de muitos outros problemas que aquele indivíduo está passando, que ele precisa superar, que ele precisa trabalhar, não é? Então, o profissional da psicopedagogia, ele tem essa facilidade, né? Ele tem essas condições de fazer uma avaliação inicial. Não é? No decorrer dos vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre o profissional da psicopedagogia não trabalhar sozinho, tá? Não, eu não vou me aprofundar também hoje nesse tema. Então, assim, como eu posso dizer, né? Como eu posso concluir aqui, que o psicopedagogo, ele é muito importante dentro da escola. Ele pode estar o que orientando pais, auxiliando professores, demais profissionais nas questões psicopedagógicas e pedagógicas, colaborar com a direção para que haja um bom entrosamento entre todos os integrantes
da instituição e principalmente socorrer o aluno, seja qual for o problema que ele esteja apresentando, né? Então, para concluir, o que eu tenho a dizer para vocês, né? Pais e profissionais também e professores, que principalmente os pais, quando chegar, gente, um aviso para vocês comparecerem à escola para conversar com o psicopedagogo, não tenha medo, não é? Não ache que porque você está sendo chamado, seu filho já tem um problema, seu filho já tem um transtorno, não é isso. Às vezes é apenas uma dificuldade que a criança está apresentando e que é preciso ver, né, fora da escola, o que é que pode estar ocorrendo para que aquele comportamento da criança esteja sendo apresentado em sala de aula, né? Às vezes a criança ela não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, às vezes ela é maravilhosa na questão acadêmica, mas é uma criança que se isola, que não brinca, que não participa. E aí é necessário que a família venha até a escola para conversar com esse profissional, para saber o que pode estar sendo feito para que a criança supere essa limitação dela, né? Então, assim, a psicopedagogia é um trabalho sério, tem um embasamento teórico de muito tempo já, né? Então, o profissional, ele tem que dar continuidade na sua formação também, isso é muito importante, tem que ter a intervenção, não é? E colaborar da melhor forma possível, seja qual for o ambiente que ele esteja inserido, certo? Então, gente, eu espero muito ter ajudado aqui, né, ter colaborado para todo esse movimento que vem ocorrendo. Qualquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, deixem os comentários aqui também, certo? Compartilhem esse vídeo e é um prazer imenso poder estar aqui falando para vocês, passando um pouco de tudo que eu aprendi durante esses anos de prática, tá bom? Então, um grande abraço. Logo, logo todos nós estaremos aí novamente, né? Aí na nossa escola querida, tá bom? No Colégio Sonho Meu. Então, um grande abraço a todos e boa sorte para todos também, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima.